ginecologista falou que eu ia precisar retirar o meu ovário. Eu lembro como hoje eu saindo da sala do médico e eu olhei para a cara do meu esposo, né? A gente estava de casamento marcado. E eu falei para ele assim: amor, você não quer desistir do nosso casamento? Ele olhou para mim: claro que não. Eu falei: eu não vou poder te dar um filho. Você não tem nenhum filho, como é que vai ser? Porque todo homem deseja ser pai, né? E ele falou para mim assim: amor, as suas filhas são como as minhas filhas. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Tamires, eu tenho 33 anos e hoje estou aqui para contar um pouquinho da minha história e um depoimento da minha vida, do que eu passei, de alguns momentos da minha vida difícil que eu quero compartilhar com vocês, que eu acredito que muitas mulheres vão se inspirar. Há um tempinho atrás, né, tá fazendo esse ano agora de 2024, faz 4 anos que eu conheci o meu esposo. E quando a gente tinha 3 meses, né, de namoro, um exame de rotina, fui até o posto de saúde, pegar um resultado de um exame que eu já havia feito, né, só que esse exame já estava lá há muito tempo, eu nem lembrava mais, né, do Papa Nicolau que eu tinha feito. E o que acontece? Esse exame ficou por torno aí de 1 ano lá e eu nem lembrava mais desse exame. Quando eu fui numa consulta de rotina, que o médico foi e abriu o exame, né? Ele me deu um diagnóstico de um câncer no colo do útero. E para mim, gente, eu vou ser bem sincera, na época era um médico bem rude, né? Ele era curto e grosso, não era um médico de passar a mão na cabeça e ficar alisando. Né, eu saí de lá arrasada, porque quando eu ainda falei para ele: doutor, você tem certeza que é um câncer? Ele falou assim: Tamires, carcinoma in situ, você tem carcinoma. O que é carcinoma? Ele foi desenhar para mim, né? Ele pegou um papel, começou a me mostrar qual que ia ser o procedimento do meu tratamento. E ainda não caía a ficha, né? Quem é que quer ter ali um diagnóstico desse? Que na época, quando eu descobri, eu estava com 3 meses de relacionamento e o meu marido não tinha filho. E ele já foi falando para mim que eu não ia poder mais engravidar. Depois que o médico, né, aquele médico que foi bem rude comigo, mas eu agradeço também, porque ele era um excelente médico, né? Eu não fiquei passando com ele porque ele era do SUS. E depois eu fui fazer meu tratamento no convênio, a empresa que eu trabalhava deu todo o suporte. Só que assim, né, aí começa uma fase da minha vida que eu acredito que muitas mulheres que recebem esse diagnóstico ficam preocupadas, né? Eu era uma pessoa muito vaidosa, eu tinha aquela coisa com o meu cabelo. E aí eu entrei numa certa depressão porque eu comecei a ficar preocupada. Eu vou perder meu cabelo, eu vou ficar feia, ninguém vai olhar pra mim, o povo vai ficar olhando com pena, com dó. E, gente, eu chorava. Eu chorava de noite, com meu namorado, ele ficava tentando me acalmar. E nós dois ainda não morávamos juntos. Aí ele veio morar comigo, né, por conta dessa situação, porque eu ficava sozinha e ele não me deixava, ele não queria me deixar sozinha, porque eu estava muito mal. E, olha, foi uma fase assim que eu nunca vou esquecer. Foi uma fase que eu me via muito sozinha mesmo, mas foi necessário, porque foi nesse tempo que eu descobri a minha força. Foi nesse tempo que eu via o amor de Deus, o cuidado de Deus por mim, né? Então, foram ali meses, né, de tratamento. Não foi preciso eu fazer quimioterapia, porque o médico, ele me falou que dependendo da cirurgia, que eu fiz a cirurgia, né? E se fosse ali na cirurgia retirado todos os focos, né, do câncer onde estava ali,
eu não ia precisar fazer a quimioterapia. Após a cirurgia ia ser feita uma nova biópsia e caso tivesse ainda, né, alguma coisa ali da doença, eu ia precisar entrar com a quimioterapia. E aí a minha mente ficou ali trabalhando, preocupada, como é que vai ser, meu Deus, e agora? Mas não precisou, graças a Deus. Na cirurgia foi retirado, né, o câncer. E só que depois que a gente faz a cirurgia, a gente ainda fica ali, tendo todo acompanhamento para ver se vai voltar. Durante um período de 5 anos que o médico me informou que eu precisaria ali estar todo mês, né, tendo esse acompanhamento. E durante esse acompanhamento, esse ainda tratamento, porque eu ainda não tinha tido alta do médico, né? E eu falei para ele que eu queria muito engravidar e tal, porque o meu marido não tinha nenhum filho. E ele falou que eu não podia ter filho, que era muito arriscado, eu não tinha mais o colo do útero. E, gente, eu lembro que eu falei pro meu esposo que a gente estava de casamento marcado e eu falei para ele que ele não ia poder ser pai, se ele ainda ia querer casar comigo. Ele falou assim, amor, as suas filhas eu considero como as minhas filhas. E eu ali no carro chorei bastante, abracei ele, né? E fiquei mais aliviada, porém ainda preocupada. E aí passou-se um tempo, fiz os exames, eu ia retirar o ovário, porque o médico falou que eu ia precisar retirar o ovário, aí eu falei, pronto, acabou pra mim. Gente, mas Deus é tão perfeito, Ele é tão bom, né? Ele faz as coisas assim de uma maneira que a gente se surpreende e eu não imaginava, né, que para mim ainda teria um recomeço. Foi quando eu estava no trabalho e eu recebi uma ligação que a minha cirurgia para retirar o ovário ia ser marcada, né? Que já estava tudo certo, eu ia precisar fazer a cirurgia e tal. Me ligaram do hospital. Um dia antes eu comecei a passar mal, né? E aí eu achei que era por conta do tratamento, que eu estava com o meu psicológico abalado. E eu, tipo, comecei a passar mal, me deu tontura. E aí eu já fiquei, né, preocupada, que eu falei, é por conta da doença. E mexe muito com a gente, né? A gente que já teve um diagnóstico de um câncer, a gente fica preocupada, a gente pensa muito naquele retorno, né? Que pode voltar, como que vai ser, se voltar, vou ter estrutura, como é que vai ser? Aí foi quando eu fui na farmácia, comprei um teste de gravidez, deu negativo, que eu falei, bom, se não for gravidez não é nada. E não era gravidez, o primeiro teste que eu fiz deu negativo. Aí comprei 2 testes, fui para casa, fiz um novo teste e deu positivo, né? Estava grávida, é uma mistura de alegria com emoção, com tristeza, a gente não sabe o que pensar, e agora, e a gravidez, como é que vai ser? Eu cheguei na sala do médico, eu lembro como hoje, eu falei, doutor, tem uma coisa para te contar. Ele já foi assinando os papéis da cirurgia, né? Já foi separando os exames, que estava tudo ok para fazer a cirurgia. E eu não sabia como contar aquilo pro doutor, né? E aí eu olhei para a cara dele e falei, doutor, eu preciso te contar uma coisa. E ele falou assim, o quê? Aí eu falei, eu estou grávida. Aí na hora ele já pegou os papéis assim, já rasgou, já falou assim, então esquece cirurgia, você não pode fazer cirurgia. Eu falei, não? Ele falou, não, agora você vai ter que cuidar da gravidez e só após a gravidez que você vai fazer a cirurgia. Aí eu falei, mas e agora? Ele falou, você não podia ter engravidado. Eu falei, mas, né, eu engravidei. Ele falou assim, a sua gravidez agora é de risco, né, você corre risco de aborto, você não tem o colo do útero e tal. Aí já foi outra preocupação, porque eu estava trabalhando na época e, gente, para mim foi muito difícil, foi uma gravidez difícil. Eu fiquei afastada desde o dia que eu descobri a gravidez até o nascimento do meu neném, né? A gravidez toda, eu tive muita dor, eu sofri bastante,
Não com enjoo, essas coisas, né? Essas coisas foi bem tranquilo, mas eu tive sangramento, eu tive risco de aborto e foi uma gravidez muito complicada, muito. E aí eu contei pro Marcos, né? Ele ficou sem acreditar e ao mesmo tempo preocupado, tipo, falei, amor, eu tô grávida. Ele falou, como assim? Você tá grávida? Eu falei, eu tô grávida. Aí ele, é sério, ele não acreditava. Eu falei, eu tô, porque a gente já tava tanto tempo, né, esperando assim a gravidez. E ao mesmo tempo com aquela preocupação de, mas eu não posso engravidar e tal, porque os médicos falavam que eu não podia, então tava aquela coisa meio confuso, né? Mas eu falei assim, bom, seja o que Deus quiser, eu creio que Ele não dá nada assim que a gente não suporte carregar, então vamos. E aí, né, comecei ali o pré-natal, ainda continuei fazendo o meu tratamento, porque tinha umas coisas que eu precisava ali ter um acompanhamento especial. Alguns exames foram cancelados, porque ressonância, raio-x, essas coisas o gestante não pode fazer. Mas a minha cirurgia, outra cirurgia do ovário que eu precisava fazer, eu também não pude fazer, foi adiada, né? E é isso, eu acho que hoje eu tô numa fase da minha vida que eu superei, sabe? Aquele momento difícil, aquele momento de angústia, aquele momento que eu pensava que ia morrer, porque quando a gente não tem certeza do que é o câncer, quando a gente não conhece o câncer, a gente recebe esse diagnóstico, a primeira coisa que vem na cabeça, eu vou morrer. Eu não vou ver minhas filhas crescendo, eu vou acabar, minha vida acabou. Eu só pensava em morrer. Eu vou morrer. E algumas pessoas também, que às vezes está, né, ao nosso redor, não tem esse preparo, né, para nos apoiar. Às vezes as pessoas ficam com medo de se aproximar, quando na verdade é para ser o contrário. Eu sei que tem gente que às vezes não quer que outras pessoas cheguem perto, cada um, a gente tem que respeitar, mas comigo eu queria gente perto, eu queria pessoas ali conversando, me apoiando, e algumas pessoas se afastaram, né? E aí algumas pessoas eu perguntei, a pessoa falava que não queria ser invasivo, que achava melhor deixar eu no meu tempo, mas aí eu me sentia muito sozinha, muito deprimida, muito solitária. E aí eu falava que ninguém me amava, que eu ia morrer e tal, que porque eu tava com a doença. E eu superei, gente. Eu passei essa fase assim muito difícil da minha vida eu falo que com Deus, sabe? Porque eu acho que se não fosse Deus assim na minha vida, eu não tinha suportado. Apoio de algumas amigas também que tiveram presente na minha vida. Eu tenho que ser grata também a algumas, né, amigas, alguns parentes meus também, que eu tenho uma tia que ela trabalha no ramo aí, né, de enfermagem, e todos os exames que às vezes eu tinha dúvida, eu mandava para ela e ela perguntava para os médicos dela, né, ali do hospital. E ela também esteve ali me dando um suporte, perguntando como eu estava. Isso é muito importante, a gente ter esse apoio, ter essa segurança e se sentir acolhida, sabe? Porque é um momento tão fragilizado que a gente vive que às vezes as pessoas se afastam e eu não entendo, não vou julgar, cada um é cada um, mas se hoje eu estou aqui, eu estou bem, estou contando a minha história, é graças ao apoio que eu tive de amigos, de parentes e do meu esposo, Marcos, né, que foi aí o principal nessa história, que me apoiou em tudo. E hoje é isso, eu tô feliz. Hoje eu tô feliz. E aqui, gente, tá a prova viva que receber um diagnóstico de um câncer não é o fim, é o recomeço de uma nova história. E tá aqui a minha prova, o meu milagre, né, filho?
Meu príncipe, cheio de saúde. E é isso. Né, meu amor? A história dela se tornou a minha história também, porque com ela eu pude aprender que a vida tem muitas dificuldades, muitas a gente pensa que não vai superar, e ela me ensinou que a gente não deve desistir. No começo, onde ela recebeu o diagnóstico, ela quis desistir, não sei se ela quis desistir da vida, mas ela quis pelo menos que eu procurasse um caminho para me seguir, porque ela achou que por ela não poder me dar um filho, eu tinha que seguir em frente, eu tinha que conhecer outra pessoa, mas eu falei para ela, não, foi Deus que nos uniu, se você não puder me dar um filho, não tem problema nenhum, eu considero suas filhas as minhas filhas, né, amor? Foi verdade. E por eu também não ter desistido dela, Deus veio e nos surpreendeu com o Lucas, deu esse presentaço aqui, que é o Lucas. Né, filhão? Pega ele. Ah! Nosso presente. Nosso presente de Deus. E essa aqui é a minha história. Espero que vocês tenham gostado. Eu tentei resumir um pouquinho, foi muito além que isso, mas espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. E isso é tudo, pessoal. Muito obrigada. Música